origem da Oktoberfest foi um casamento real. Então, se eu te dissesse que a maior festa de cerveja do mundo começou não por amor à bebida, mas por amor literalmente, pois é, antes da Oktoberfest ser sinônimo de litros de chopp, pretzels gigantes e pessoas duvidando das próprias escolhas depois de algumas canecas, ela começou com um casamento real. Isso mesmo, a primeira Oktoberfest foi, na verdade, a festa de um casamento da realeza da Baviera. Quem diria que um evento de 1810, criado para celebrar a união de um príncipe e uma princesa, se tornaria uma das maiores tradições do mundo. E mais, que essa festa de casamento faria tanto sucesso que o povo decidiu repetir todo ano sem parar por mais de 200 anos. Mas agora fica a pergunta: como um evento aristocrático virou um festival popular tão grandioso? E o mais curioso, o príncipe e a princesa que originaram essa festa tiveram um casamento feliz? Bom, a história deles é cheia de reviravoltas, algumas dignas de um conto de fadas e outras que fariam qualquer reality show parecer tranquilo. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos descobrir como um casamento real virou um festival regado a cerveja e muita tradição. Então já pega a sua caneca de café, de chá ou algo mais forte ou num jugo e vem comigo entender como essa simples festa de casamento virou um evento global. Vamos começar do início, falando dos nossos personagens principais: Teresa da Saxônia-Hildburghausen e Luís I da Baviera. E já adianto, esse cara não era um príncipe qualquer. O Luís não era do tipo que passava o dia caçando, duelando ou arquitetando guerras. Nada disso. Ele preferia a companhia de esculturas gregas, manuscritos filosóficos e arquitetura clássica. Hoje ele seria aquele amigo que enche o Instagram de fotos de museus, escreve textão sobre história da arte e faz vídeos de tour por ruínas antigas no TikTok. Só que naquela época não dava para ser só um príncipe culto e bom vivant. Ele era herdeiro do trono e, claro, isso significava que uma coisa era inevitável: ele teria que se casar e teria que ter um casamento político. E assim, em meio a guerras napoleônicas, mudanças no mapa da Europa e alianças sendo feitas e desfeitas mais rápido que os casais de reality show, Luís foi empurrado para um casamento com uma princesa que ele mal conhecia. Mas calma, vamos entender ainda mais sobre ele. Luís nasceu em 25 de agosto de 1786, uma época em que a Europa estava pegando fogo. A Revolução Francesa estava prestes a fazer cabeças rolarem, literalmente, e o Napoleão ainda era só um jovem tenente francês sem saber que em alguns anos estaria dominando meio continente. E a Baviera? Bom, a Baviera nem era um reino ainda. Na época, o território fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, aquele conglomerado de estados que era menos um império e mais um grande grupo de WhatsApp de duques e reis tentando decidir quem mandava em quem. A Baviera estava lá no meio, tentando manter sua independência entre os vizinhos grandões como a Áustria. Enquanto os diplomatas resolviam, ou pelo menos tentavam resolver essas tretas, o pequeno Luís da Baviera crescia em um ambiente refinado, sendo preparado para o trono. Ele foi educado em filosofia, história, política e, claro, aprendeu a falar francês fluentemente. Porque na Europa daquela época, se você não falasse francês, basicamente ninguém te levava a sério. Mas ele não era um príncipe tradicional. Nada de se interessar por estratégias militares ou ampliar territórios. Como eu já comentei, o Luís era apaixonado pelas artes clássicas e queria transformar Munique numa nova Atenas, cheia de templos, estátuas, bibliotecas e teatros. Agora, imagine o dilema. De um lado, ele queria criar a capital de seus sonhos. Do outro, ele era um príncipe e precisava seguir as tradições da monarquia, o que incluía um casamento estratégico. Não era uma questão de amor, química ou interesses em comum, nada de matches ou conheça o seu crush medieval. O casamento era um movimento de xadrez político e Luís precisava de uma esposa que fortalecesse a posição da Baviera dentro da Confederação Germânica. Agora, para entender por que o casamento do Luís foi tão importante, precisamos falar do grande caos então que estava rolando na Europa. Em 1806, o pai dele, Maximiliano I, conseguiu transformar a Baviera em um reino independente. Mas só aconteceu porque ele fez um acordo temporário com ninguém menos que o Napoleãozinho Bonaparte. Sim,
O mesmo Napoleão que estava varrendo a Europa como um furacão, derrubando monarquias e mudando o mapa do continente. Mas o Luís, ele nunca foi fã do Napoleão, muito pelo contrário. Enquanto o pai dele fazia alianças com os franceses, o Luís já deixava claro que achava Napoleão um tirano e queria ver a Baviera forte e independente, sem precisar ficar puxando o saco de ninguém. Basicamente, enquanto o pai dele estava no modo diplomático, o Luís estava no modo rebelde. E foi nesse cenário turbulento que surgiu a necessidade de um casamento estratégico. A Baviera precisava de aliados fortes, e a forma mais clássica e infalível de selar alianças naquela época era com casamentos reais. Se você assiste os meus vídeos, você já tá careca de saber. Então, começou a busca pela esposa ideal para o Luís, o match perfeito. E aí que entra a nossa noiva, Teresa da Saxônia. Não vou ler o sobrenome dela de novo. Mas antes de falarmos da festa que resultou na Oktoberfest, precisamos entender por que ela foi escolhida e como funcionava esse processo de escolha de princesa ideal. Casamentos reais não eram decididos com base no amor, química ou interesses pessoais. Como eu já comentei, haviam dotes, alianças e status nobiliáticos que pesavam mais que qualquer outra coisa. A Teresa da Saxônia vinha de uma família bem tradicional, mas eles não estavam nadando em dinheiro. Então, casar Teresa com um herdeiro forte seria uma forma de melhorar a situação da família. Vou explicar um pouco sobre ela já já. Enfim, o Luís não tinha apenas uma opção de noiva, claro. Haviam outras princesas na fila, algumas até de famílias mais poderosas. Mas a Teresa tinha uma combinação interessante de qualidades. Além de nobre, ela era inteligente, educada e tinha um ar de sofisticação que conquistava quem a conhecia. E o casamento fortaleceria as relações da Baviera com os pequenos estados germânicos, o que era politicamente vantajoso. Depois de negociações que provavelmente foram mais longas do que qualquer troca de mensagens no aplicativo de namoro, o contrato de casamento foi assinado. E assim, o Luís e a Teresa estavam oficialmente prometidos um ao outro. Ao contrário do que muita gente imagina, o Luís não foi arrastado até o altar contra sua vontade. Na verdade, ele parecia bem tranquilo com a decisão. Existem cartas em que ele elogia Teresa, dizendo que ela era uma mulher virtuosa e digna do papel de futura rainha. Ou seja, ele pode não ter ficado apaixonado à primeira vista, mas também não fez drama. Se ele estava empolgado com o casamento, bom, aí já é outra história. Mas, no mínimo, ele aceitou seu destino sem reclamar muito. Ok, já falamos bastante sobre o noivo e seu amor por arte, filosofia e tretas políticas. Mas e a noiva? Quem era a Teresa antes de se tornar a inspiração para a maior festa da cervejaria do mundo? Será que ela imaginava que um dia seu nome estaria estampado em milhões de canecas de chopp? Spoiler, não. Na verdade, a vida dela começou bem longe das cervejarias de Munique. Teresa da Saxônia Hilbergansen nasceu no dia 8 de julho de 1792 em um dos pequenos estados alemães que faziam parte do Sacro Império Romano Germânico, mais especificadamente no Ducado de Saxe-Hilbergansen, o lugar que, convenhamos, pouca gente fora da Alemanha deve conhecer até hoje. Se já era difícil explicar na época, imagina hoje tentando achar no GPS. A família dela era nobre, claro, mas como eu expliquei, sem aquele glamour da realeza de primeiro escalão. O ducado era pequeno e estava com a economia, digamos, passando por um perrengue. O seu pai, o Duque Frederico, era um governante respeitado, mas tinha um problema sério de dinheiro. Ou melhor, a falta dele. O ducado acumulava dívidas devido aos gastos militares e uma administração financeira que não era das melhores. Basicamente, o orçamento deles parecia igual ao meu. Aquele mês em que você decide gastar menos, mas acaba parcelando tudo no cartão porque fica meio maluco. O que se fazia naquela época quando uma família nobre estava com as finanças ferradas? Exatamente, um casamento estratégico. Porque, no final das contas, casar bem sempre foi um dos investimentos mais rentáveis da aristocracia. E olha, a Teresa era uma boa aposta. A Teresa cresceu sabendo, então, claro, como todas as princesas, que seu destino seria um casamento dinástico. Nada de quero ser independente, eu vou seguir meu coração. Desde cedo ela foi treinada para ser uma esposa perfeita de um monarca. Aprendeu francês, a língua obrigatória da nobreza europeia,
etiqueta, dança, música, religião e como se portar em eventos formais sem derrubar a taça de vinho. Se existisse LinkedIn na época, o perfil dela seria cheio de habilidades como diplomacia avançada e expertise em boas maneiras. Mas não pense que ela era só uma princesa decorativa. Teresa era conhecida por sua inteligência e carisma. Se hoje em dia uma biografia do Instagram pode mudar a forma como alguém é visto, imagine uma princesa que conseguia cativar as cortes por onde passava. Ela tinha um talento especial para comunicação e isso, acredite, era um triunfo político. Agora, será que ela tinha vários pretendentes disputando sua mão? Não exatamente. Diferente de algumas princesas que tinham filas de príncipes interessados, a Teresa não era considerada uma peça-chave para os grandes reinos da época. Não porque não fosse uma boa escolha, mas porque a sua família não tinha um dote gigantesco para oferecer. Isso então limitava um pouco suas opções no mercado de casamentos reais. Então, quando a Baviera começou a procurar uma esposa para o príncipe herdeiro Luís, a Teresa apareceu como uma candidata interessante. Ela vinha de uma família respeitável, era bem educada, tinha uma ótima reputação e, o mais importante, fortalecia as relações da Baviera com os pequenos estados germânicos sem trazer nenhum risco político. Se você acha que o namoro hoje em dia é complicado, eu acho, é porque nunca precisou fechar um casamento que envolvia dotes, alianças políticas e negociações diplomáticas mais complexas do que um contrato do Neymar. Casamentos reais eram basicamente as fusões de empresas, só que em vez de CEOs apertando as mãos, eram reis e duques assinando acordos políticos. E isso envolvia a vida das pessoas, mas tudo bem, ninguém liga para isso. O processo era mais ou menos assim. Os pais das princesas procuravam pretendentes adequados. Nada de conhecer alguém especial no baile da corte. Os casamentos eram planejados antes mesmo dos noivos se verem. 2. Os diplomatas negociavam as condições do casamento. Isso incluía o dote, que é o pacote financeiro que a noiva levava para o casamento, acordos políticos e até quem ficava com qual palácio. Era tudo certinho. E 3. Cartas e retratos eram trocados. Sim, em vez de fotos de perfil, os nobres tinham que confiar nas pinturas e torcer para que o artista não tivesse exagerado um pouquinho no Photoshop da época, os retoques. 4. Se tudo estivesse dentro dos conformes, o contrato era assinado e a cerimônia acontecia. Então, como eu comentei um pouquinho, alguns minutos, a Baviera havia acabado de se tornar um reino independente em 1806, depois de anos sendo um estado disputado por grandes potências. Agora precisava consolidar alianças sem se tornar dependente de nenhum grande império, como a Áustria ou a França. O casamento com a Teresa ajudaria nesse sentido, pois fortaleceria os laços com os pequenos estados germânicos sem comprometer a autonomia da Baviera. E como foi o primeiro encontro dos dois? Será que teve aquele momento digno de novela, com os olhares apaixonados e uma música romântica tocada ao fundo? Bom, não exatamente. A Teresa e o Luís se viram poucas vezes antes da cerimônia do casamento. Até mais do que o comum para casamentos arranjados da época. E o Luís até escreveu sobre ela de forma positiva antes da cerimônia, dizendo que ela era virtuosa e digna do papel de rainha. Ok, não é a declaração mais apaixonada da história, mas para os padrões da monarquia já é um grande elogio. Agora imagina como foi para Teresa. Você está prestes a se casar com um homem que mal conhece, que será rei e com quem vai passar o resto da vida. Frio na barriga? No mínimo. Mas como boa princesa, treinada para diplomacia, ela seguiu o protocolo e se preparou lá para o grande dia. E assim, com os contratos assinados, acordos fechados e os nervos provavelmente à flor da pele, o Luís e a Teresa estavam prontos para o grande sim. E o povo da Baviera, então, eles estavam muito empolgados. A festa foi grandiosa, tão grandiosa que acabou virando um evento anual. Mas calma, a gente ainda não chegou na parte da Oktoberfest, eu vou explicar. Enfim, como eu comentei, a Baviera estava em festa. No dia que um príncipe herdeiro se casava. E convenhamos, qualquer desculpa era boa para fazer uma grande comemoração. Hoje em dia, quando se tem um casamento real, por exemplo, o britânico, o povo madruga para assistir na TV, compra xícara comemorativa e faz um bolão para adivinhar a cor do chapéu do povo. Agora, imagina um casamento real no século XIX.
sem TV, sem internet, sem nenhuma outra forma de entretenimento além da vida real. É claro que ia virar o evento do ano. A cerimônia oficial do casamento aconteceu no dia 12 de outubro de 1810, na igreja de Nossa Senhora em Munique. Luís I da Baviera tinha 24 anos, a Teresa tinha 18, e os dois estavam prestes a entrar para a história, ainda que nenhum deles imaginasse o impacto que esse casamento teria no futuro. Mas aqui vai um detalhe interessante. A festa que se seguiu ao casamento não foi planejada diretamente pela família real. Quem teve a ideia de organizar uma grande celebração foi a própria cidade de Munique. Sim, os cidadãos estavam tão empolgados com a união que decidiram homenagear o casal com uma corrida de cavalos. Porque aparentemente nada dizia felicidade aos noivos como um monte de cavalos disputando uma competição diante de milhares de espectadores. E assim a corrida foi organizada em um grande campo nos arredores de Munique, que passou a se chamar Theresienwiese, Prado da Teresa, em homenagem à nova princesa. Hoje esse mesmo lugar continua sendo o epicentro do Oktoberfest, ou seja, quando você estiver lá segurando um caneco de 1 litrão de cerveja, lembre-se, você está literalmente bebendo no exato local onde tudo começou. Eu ficaria emocionada se eu não tivesse bêbada. Agora você pode estar se perguntando, se essa festa foi só um evento de casamento, como isso virou Oktoberfest? Bom, a resposta é simples. O povo gostou tanto da celebração que decidiu repetir no ano seguinte, e no ano seguinte, e no ano seguinte. Basicamente foi um daqueles eventos que começaram com a clássica frase: vamos fazer isso de novo? Então, no ano seguinte ao casamento, em 1811, a cidade de Munique decidiu repetir a corrida de cavalos, mas dessa vez adicionando uma feira agrícola para promover a produção local da Baviera. E assim, aos poucos, o evento começou a crescer. Agora, detalhe importante. Apesar de hoje o Oktoberfest ser praticamente sinônimo de cerveja, nos primeiros anos a bebida não era a estrela principal. Sim, eu sei, Oktoberfest sem cerveja parece um conceito impossível de entender, mas a festa original era focada em entretenimento público, competições esportivas e feiras. Claro que a cerveja estava presente, afinal a gente está falando da Baviera, mas a transformação do Oktoberfest em um festival regado a chopp foi algo que aconteceu com o tempo passando. Nos primeiros anos, a Oktoberfest continuou sendo um evento relativamente simples, com corridas de cavalos e feiras agrícolas. Mas aí, aos poucos, começaram a adicionar novas atrações, brincadeiras populares, apresentações musicais, desfiles e, eventualmente, as primeiras barracas de comida e bebida. E como era de se esperar, as cervejarias locais viram ali uma grande oportunidade. Em 1818, as primeiras barracas oficiais de cerveja foram montadas e o evento começou a ganhar um novo propósito. Além de celebrar a cultura e as tradições bávaras, também passou a ser um festival de degustação das melhores cervejas da região. Mas foi só em 1896 que a Oktoberfest realmente começou a se parecer com o que conhecemos hoje. Nesse ano, os pequenos barracões de cerveja deram lugar aos imensos pavilhões patrocinados pelas grandes cervejarias de Munique. E aí, meu amigo, não teve mais volta. A corrida de cavalos, ela ainda existia, mas não era mais o grande destaque. O que as pessoas queriam mesmo era aproveitar a comida, a música e, claro, os litros e litros de chopp. Agora, depois de toda essa grandiosidade, surge a pergunta: e o Luís e a Teresa? O casamento foi feliz? Bom, depende do ponto de vista. Nos primeiros anos, o casal até parecia bem. A Teresa se tornou uma rainha admirada e respeitada, conhecida por sua postura exemplar e dedicação à família, e o Luís, por sua vez, continuou sendo um grande entusiasta das artes e investiu pesado na transformação em Munique de um centro normal para um centro cultural gigantesco. Mas agora chegamos na parte da história que ninguém gosta muito de lembrar, o fim. Como esse casal real, que iniciou uma das maiores tradições da Alemanha, passou seus últimos anos. Será que o Luís morreu em grande estilo, cercado de arte e cultura? Bom, prepare-se, porque o destino desses dois foi cheio de reviravoltas e, no caso do Luís, cheio de decisões questionáveis também. Ele foi o que mais aprontou depois do casamento, como sempre. Como já vimos, ele era um entusiasta das artes, um rei que queria transformar Munique em uma nova Atenas. E um homem que, apesar de ter casado com Teresa, não era exatamente um marido fiel.
Depois de assumir o trono em 1825, o Luís governou a Baviera por mais de 20 anos. No início ele foi até bem, investindo em infraestrutura, cultura e tentando modernizar o reino. Mas aí vem um problema. Luís era apaixonado, impulsivo e, digamos, não tinha filtro nas escolhas políticas e pessoais. E foi aí que veio a Revolução de 1848. Agora, se você já viu aquele momento em que um chefe insiste em seguir um plano que claramente está dando errado e a equipe inteira tenta avisar, mas ele continua achando que está no controle, era basicamente essa relação do Luís com o governo da Baviera nos últimos anos de seu reinado. O que aconteceu? Bem, em 1848 foi um ano do caos na Europa. Revoluções estouraram em vários países, com o povo exigindo mais liberdade, menos autoritarismo e, no caso da Baviera, um governo mais constitucional e menos absolutista. A insatisfação estava crescendo quando Luís resolveu adicionar um ingrediente extra para piorar tudo: Lola Montez. Se você nunca ouviu falar de Lola Montez, imagine uma influenciadora digital que causa polêmica o tempo todo. Eu posso falar de várias. Só que em vez de stories no Instagram, ela usava sua presença magnética e danças escandalosas para chocar as cortes europeias. Lola era uma dançarina e cortesã irlandesa que fingia ser espanhola, o que já mostra que ela sabia bem como criar uma boa narrativa. O Luís ficou completamente obcecado por ela. Ele não só a fez sua amante oficial, mas também a nomeou condessa. Deu palácios, dinheiro e praticamente deixou que ela influenciasse as decisões do governo. E claro, isso não pegou bem. Os bávaros ficaram indignados e a corte estava revoltada e o povo começou a perder o respeito pelo Luís. Agora pensa comigo, um rei que governou por décadas, investiu na arte e na cultura, foi derrubado porque não conseguiu resistir a uma paixão intensa? Parece enredo de novela, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. Em 1848, pressionado pela Revolução e pela insatisfação geral do povo, o Luís foi forçado a abdicar ao trono em favor de seu filho Maximiliano II. E a Lola Montez fugiu antes que a situação piorasse, deixando o Luís sozinho para lidar com as consequências. Errada não estava. Mas será que ele aprendeu a lição e decidiu viver discretamente? Claro que não. E antes que eu esqueça, que vai um detalhe sórdido. Luís não era só apaixonado pela Lola Montez, ele era obcecado pelos pés dela. Sim, o rei que, se fosse atual, ia adorar um pack do pezinho. Luís escrevia cartas em que declarava sua devoção absoluta aos pés divinos e fazia questão de beijá-los sempre que podia. Ele chegou a mandar pintar retratos específicos do pé dela. Agora me diz, um reino que estava governando um país inteiro e ao mesmo tempo dedicando tanto tempo a admirar pés, será que dava para esperar que o governo terminasse bem? Mas ao contrário do que muitos pensam, o Luís não foi para o exílio viver uma vida tranquila. Ele continuou sendo uma figura política influente e mesmo sem o trono passava boa parte do tempo opinando sobre os rumos do governo. Ele financiava jornais conservadores, tentava influenciar o filho, que agora era rei, e se recusava a aceitar que seu tempo tinha passado. E claro, ele continuou com seus romances e viagens pela Europa. Agora, o que aconteceu quando ele finalmente bateu as botas? Em 1868, aos 81 anos, o Luís morreu em Nice, na França. Mas aqui vem um detalhe curioso. Apesar de todos os seus escândalos e da forma caótica que ele deixou o trono, ele ainda é respeitado por muitos bávaros. E era na época, especialmente por sua paixão pela cultura e pelo desenvolvimento de Munique. Seu corpo foi levado de volta para Baviera, e enquanto Luís causava polêmicas até o fim, a Teresa teve uma trajetória bem diferente. Se o Luís passou os últimos anos tentando continuar relevante na política, a Teresa fez exatamente o oposto. Ela permaneceu na Baviera e manteve a dignidade da monarquia mesmo após a abdicação do marido. Ela viveu de forma discreta e foi respeitada até o fim. Mas a vida tem suas ironias. Em 1854, aos 62 anos, ela foi vítima de uma epidemia de cólera que atingiu Munique. Seu corpo foi enterrado na abadia de São Bonifácio, em Munique, e anos depois, quando Luís morreu, ele também foi enterrado lá, reunindo novamente o casal que, sem querer, mudou a história da Baviera. No final das contas, o Luís e a Teresa tiveram destinos bem diferentes. O Luís morreu como um ex-rei politicamente ativo e sempre polêmico,
enquanto a Teresa manteve a dignidade da monarquia até o fim. Mulheres sempre mulheres. Agora, da próxima vez que você for ao Oktoberfest, brinde ao Luiz e à Teresa. Não pelo casamento perfeito, porque claramente não foi, mas porque sem eles você provavelmente não teria uma desculpa oficial para beber 1 litro de cerveja vestindo roupas típicas alemãs. E assim, chegamos ao fim da história do Luiz e da Teresa. Um casal que começou com um casamento arranjado, viu sua festa de casamento se transformar na maior celebração cervejeira do mundo e terminou de forma completamente diferente. Ele envolvido em escândalos e paixões intensas e ela mantendo a dignidade da monarquia até o último momento. Agora, se tem algo que a gente pode aprender com essa história, é que o destino tem um senso de humor bem afiado. Luiz passou a vida tentando deixar um legado cultural e político marcante, mas hoje é lembrado principalmente pelo Oktoberfest, um evento que ele nem planejou. Já a Teresa, que teve seu nome eternizado na festa, muitas vezes acaba esquecida na história. E eu espero que você tenha gostado do vídeo, então se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos novos todos os dias às 8 da noite. Um beijo e te vejo amanhã.